Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos no nosso 9º dia de um mês com Maria, e hoje o nosso tema é a vida na graça. E ela, mais do que ninguém, foi chamada, única chamada, aliás, acima de todos, a plena da graça. Assim saudou o anjo Gabriel em Lucas capítulo 1, 28. Plena, cheia de Deus. É isso que quis dizer o anjo e queremos dizer todos nós quando rezamos a Ave Maria. Também nós podemos dizer, estou na graça de Deus, cheio da graça, ou estou sem a graça de Deus. Ou seja, tenho Deus na alma ou tenho Satanás. Parece um pouco impactante, mas essa é a realidade. Jesus disse em Mateus 12:30 que quem não está comigo está contra mim. Então, ou Deus está na minha alma, eu me uno a Ele, ou se não estou com Ele, estarei contra Ele. O que é então a graça de Deus? O que é a graça? A graça é a vida divina na alma de cada um de nós. Quando uma alma está em graça de Deus, participa da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Não se torna Deus, mas é unida e cheia, imensa de Deus, como uma esponja que a gente mergulha na água, ela sai cheia de água. Já esses poucos pensamentos podem nos fazer entender a preciosidade que é possuir Deus em sua alma, que cada cristão deve ter essa consciência, as graças de Deus na alma. Tinha certamente razão o Papa Leão Magno de exclamar: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. E participando da natureza divina, livre-te de destruir com atos indignos a tua grandeza. A alma e o cão. Um dia o santo cura d'Ars passava, como sempre, entre duas filas de gente para ir à igreja e de improviso ele parou perto de um caçador que tinha a espingarda pendurada no pescoço e ao lado seu lindo cão de caça. O santo se inclinou e, a acariciar o cão, disse assim: que magnífico cão! Depois ele fixou por um instante o olhar no caçador, dizendo: Senhor, seria desejável que a sua alma fosse bela como o seu cão. Como é que se perde a graça de Deus? Se perde a graça de Deus com um pecado mortal. A alma na graça de Deus é semelhante a uma comparação, para a gente entender bem, a uma lâmpada elétrica, uma lâmpada acesa. O pecado mortal, então, faz com que nós sejamos uma lâmpada que não serve para mais nada, está queimada, não possui mais luz, serve para jogar fora. Então, como pecado mortal, a alma vai então se tornando, como diz a palavra, condenada à morte. Isso é muito profundo, nós precisamos estar atentos, porque se o pecado mortal me leva à morte, que não é só a morte, essa morte física que nós muitas vezes temos medo, mas é a pior das mortes, a morte eterna, nós precisamos então, enquanto a graça de Deus nos permite,
viver o arrependimento, buscando a confissão sacramental. E é nosso interesse recuperar a nossa alma para Deus, retirar-se do pecado mortal, porque enquanto nós estamos vivendo no pecado mortal, podemos dizer que estamos participando naquele momento dos filhos das trevas, estamos fazendo parte dos filhos das trevas, ou seja, rompemos a nossa comunhão com Deus. Compreendem tudo isso os cristãos? Será que todos se preocupam em se encontrar na graça de Deus? A humanidade sem a graça. Infelizmente, nos basta somente dar um olhar sobre a humanidade para saber se a maior parte vive na graça de Deus. Devemos, de uma forma real, admitir que o rei das trevas, o príncipe deste mundo, acaba com a vida de graça dos homens. Hoje o pecado mortal não é somente um fato singular, mas é um fenômeno de massa, de costumes dos povos. Se a gente for parar a analisar, é o costume em escala mundial ler impressa pornografia, vídeos bestiais, praias, lugares escandalosos, modas indecentes, ou seja, generalizou-se. Pílula do dia seguinte, anticoncepcional, relações extraconjugais, pré-matrimoniais, divórcios, abortos, renegação da fé, professar o ateísmo, blasfêmia, falar diversas palavras e palavrões, subversões, violências, furtos e tantas outras coisas mais. Pobre mundo, talvez nunca com tanta evidência se tenha achado sobre a ação do maligno. E Jesus Cristo sacrificou a si mesmo pelos nossos pecados para nos arrancar deste mundo perverso. A mãe da graça. Nós cristãos devemos ficar santamente orgulhosos de sermos filhos de Deus e de Maria, irmãos de Jesus Cristo, templos do Espírito Santo e herdeiros do paraíso. É verdade que Jesus veio para os homens. Tenham a vida e vida em abundância, João 10:10. E todas essas divinas riquezas nos são dadas com o santo batismo, que por isso é bom administrar o mais cedo possível ao recém-nascido. Santo Inácio, mártir, se chamava a si mesmo com orgulho Teóforo, ou seja, portador de Deus. E todos os santos glorificaram e levaram Deus no próprio corpo, cultivando a vida da graça com imenso cuidado. Mas quem é a mãe da divina graça? O sabemos sim, é Nossa Senhora. É ela que nos gera a vida divina. São Leão afirma que cada fonte batismal é o seio virginal de Maria. Dela vem até nos a graça da regeneração, que é indispensável a quem pecou mortalmente e que transformou tantos pecadores em santos. Lembremos, por exemplo, São João de Deus, jovem solteiro que passava de um trabalho a outro sem nunca tomar juízo. Nossa Senhora o livrou milagrosamente de um grave perigo, aparecendo-lhe e chamando à conversão. Um dia tu me amavas, lhe disse, torna-me a amar e a me ter devoção. Converte-te a Deus. O jovem fez isso seriamente e se santificou. Vamos nós também fazer isso seriamente? Para fazê-lo seriamente, rompamos energicamente com os nossos pecados. Como é possível que deixemos seduzir por um mundo que em tudo é concupiscência? A experiência de todos os convertidos confirma plenamente essa triste realidade do mundo sem a graça, todo engano e pecado. Sobretudo, os grandes convertidos nos asseguram que a vida não tem sentido se não é vivida para Deus e para a eternidade. Lembremos a experiência de uma grande artista, Maria Fenoglio, cujo nome artístico era Eva Lavalliere,
que decidiu se suicidar justamente quando tinha chegado ao ápice da glória e da fama mundana. Foi salva a tempo por misericórdia de Deus e foi iluminada pela graça, então compreendeu finalmente quais são os verdadeiros valores da vida. Renegou a sua vida mundana, abandonou o teatro e iniciou uma vida de sacrifício, sempre mais rica de graças e de virtude. Escrevia no seu diário: o meu ideal. O meu ideal? Se perguntava. Jesus. A minha ocupação preferida? A oração. O meu esporte preferido? Estar ajoelhada. O meu perfume mais caro? O incenso. A minha joia mais preciosa? O rosário. Que lindo, né? Que lindo demais. Votos deste dia. Fazer um ato de grande arrependimento por todas as vezes que perdemos a graça de Deus. Um ato, simples ato, mas com grande arrependimento por todas as vezes que perdemos a graça. Repetir a miúde a invocação: Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Empenhar-se em evitar toda ocasião perigosa que possa fazer-lhe perder a graça de Deus. Estar atento para não perder a graça de Deus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.